Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Foco aí para a gente terminar esse conteúdo referente à população brasileira que nós começamos no semestre anterior. Então, olha só, a gente vai falar um pouco sobre a evolução da população brasileira e aí eu tenho este gráfico aqui que mostra esta evolução. Então, vejam, a gente vai falar mais ou menos do período de 1872 a 2015. Lembrando que nós teríamos agora o censo, que ocorre a cada 10 anos, né, com a contagem da população, para poder traçar esse perfil, só que nós não vamos ter por conta da pandemia. E aí nós estamos com dados de 2015 e aí com o censo vem novas informações, tá bom? Então olha só, se a gente for pensar no Brasil, no Brasil. Se nós fôssemos pensar nele há um século atrás, isso aí em 1900, olha só, nós teríamos em torno de 17 milhões de habitantes, o que corresponde a 40% da população do estado de São Paulo. Isso há um século atrás. Só que aí começa a ter um crescimento acelerado por volta de 1940. Por quê? Avanço da medicina, vacinas, saneamento básico, tudo isso faz com que as pessoas vivam mais. Então a gente tem uma redução da mortalidade. Olha só, a população começa a crescer. E esse crescimento vai chegar em seu ápice por volta de 1960. Para vocês terem uma noção, nós começamos a crescer 2,9% ao ano, por conta lá daquelas características que eu já passei para vocês. E aí, com a intensa urbanização, com a questão do crescimento declinando, né, porque havia uma redução da natalidade, e aí menos filhinhos, e o que acontece? Nós começamos a perceber um declínio da taxa de crescimento da população brasileira, tá? A partir aí da década de 70, 1960, beleza? Em 2015, o crescimento populacional do Brasil chegou a 0,83%. Olha a diferença, pessoas. E se a gente fosse pensar na população brasileira hoje? Quantos brasileiros nós seríamos? Então, nós temos um contador que trabalha com uma certa projeção, que é do IBGE. Nós vamos acessar esse link agora, só que é importante lembrar. Essa pesquisa corresponde, na verdade, ao momento em que eu estou gravando o vídeo. Depois você dá uma pesquisada para saber no momento que você assistir este vídeo. Então tá aí, galera. Hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo, às 18 horas e 59 minutos, no dia 4 de agosto, vocês vão receber esse vídeo semana que vem. Nós temos aí mais de 211.869.514 brasileiros. Essa é a quantidade de gente que nós temos no nosso país, tá? E aí vocês vão vendo que isso vai sendo atualizado. É feito através de uma projeção, beleza? Então, voltando aqui ao nosso slide. Bom, para a gente falar um pouquinho da população brasileira, a gente precisa falar da questão da mulher, né? Ela tem um papel muito importante nessa mudança em relação ao crescimento da população. Primeiro a gente entendeu que a urbanização acabou impactando bastante nisso. Urbanização, isso, gente. Quando nós temos aí as cidades, né, passando a receber mais pessoas do que a zona rural. E aí, com o crescimento dessas cidades, nós temos também uma nova postura dessa mulher, que agora estuda, que trabalha, e aí ela começa a se desenvolver profissionalmente, começa a fazer um planejamento familiar. Então, olha só, os métodos contraceptivos, o uso da camisinha, tudo isso acaba fazendo com que a mulher se organize melhor, com as pílulas, enfim. Então, ela opta em ter filho em um momento específico da vida dela e ela também não tem mais aquela quantidade de criança. No passado, os filhos,
Eles ajudavam na casa, nos trabalhos na fazenda, e hoje não. A gente tem filho como sinônimo de investimento em educação, lazer, a questão da saúde. E aí nós temos hoje uma figura totalmente diferente em relação a essa configuração familiar. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos a média por mulher em idade reprodutiva, né? A taxa de fecundidade em torno de 1,74 filhos por mulher, tá? Se você pensar que em 1960 isso era de 6,2, é só perguntar para a bisa, para a avó. Se você começar a observar o perfil da sua família, você vai ver que houve uma redução. Então, famílias que eram muito numerosas em relação à quantidade de filhos e hoje vem reduzindo. E a tendência é que esse número reduza ainda mais. A mulher estuda, ela trabalha e essa nova configuração também acaba por refletir numa tripla jornada, às vezes, numa sobrecarga maior da mulher. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso adiante. Para falar sobre crescimento de população, é importante a gente entender um gráfico que é próprio da demografia. Demografia, pessoas, é o quê? Estudo da população, né? Que é a pirâmide etária. Então, rapidinho, foca aqui, ó. Nós temos esse eixo aqui central, essa parte aqui, em que nós vamos retratar as idades, né? Então, as faixas etárias, então 0, 5, 10 anos. Desse lado, a gente vai registrar apenas os homens e deste lado, as mulheres. E essa pirâmide, sendo analisada, nos dá uma noção muito interessante a respeito do comportamento das populações. Quer ver? Então, aqui, por exemplo, eu tenho Brasil e Alemanha. Olha a diferença. Olha a base da pirâmide brasileira. Quando eu falo base, galera, eu tô falando das crianças. Olha lá, ó, de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14. Então, chegando aqui próximo a 8, tá vendo? 8 milhões de pessoas. Enquanto que eu pego aqui, ó, de 0 a 4, em relação aos meninos da Alemanha, eu tenho 2 milhões de meninos. Se eu observar o nosso corpo, nós temos um número bem alto, expressivo, né, de adultos que compõem a população economicamente ativa, que essa galera que está trabalhando, que essa galera que está gerando imposto e riquezas para o país. E aí nós temos desse lado aqui, né, também um número expressivo. Mas observem que nós já temos um topo mais alargado em relação à Alemanha. Isso significa que aqui existe um número maior de idosos. Olha só, por exemplo, se a gente pegar aqui, nós temos mais de 2 milhões, né? Aqui em torno de 3 milhões de mulheres entre 75 e 79 anos. Tá? Então aqui nós temos um número muito grande de idosos. A gente percebe que a pirâmide sempre tem ali a pontinha, né? O ápice dela. Só que nesse caso, a gente percebe que ele está ficando mais largo. Então, a gente tem o crescimento do número de idosos, ao contrário do Brasil. Só que observando a pirâmide do Brasil, a gente percebe que nós estamos transitando para essa situação, pelo número de adultos que nós temos aqui. Então, no futuro, o Brasil vai gozar dessa mesma situação. Mas o que isso significa? Bom, o envelhecimento da população significa em gastos com saúde, com questões de medicamento. Isso acaba agravando a situação financeira dos países, principalmente de países subdesenvolvidos, tá bom? Porque essa questão de envelhecer e envelhecer com saúde gera gastos. E nós temos que pensar também na previdência, né? Que daí o governo passa a ter mais gastos com a previdência. Uma vez também, pessoas, que a expectativa de vida do ser humano, por conta de todos os avanços na saúde e na alimentação, faz com que as pessoas vivam mais. Então a população está envelhecendo e a gente consegue perceber isso numa pirâmide etária. Agora, quando a gente observa uma pirâmide etária, onde o número maior, a parte mais expressiva é a população jovem, isso diz que, primeiramente, tem que haver investimentos na educação. Uma outra característica também é que no futuro eles vão fazer parte da população economicamente ativa. Mas olha só, é importante que
haja investimento nesses jovens, tá bom? Porque senão não adianta. Se forma uma grande massa de desempregados. Então depende muito. Do mesmo jeito que se a gente for pensar nos idosos, que muitas vezes acabam por receber aposentadorias muito pequenininhas e eles acabam partindo para o subemprego. E aí, como é que fica o caso do Brasil? A gente está vendo aí que houve uma discussão muito grande em relação à Previdência do Brasil, porque se tem um medo enorme de que o governo não consiga custear toda essa despesa, mas aí a gente precisa pensar em algumas características também. Primeiro, a quantidade de idosos na sociedade brasileira que contribui para as alterações nas regras das concessões dos beneficiários. O sistema ele acaba por obrigar a existência de milhares de aposentadorias extremamente elevadas e do outro lado nós temos aposentadorias muito baixas. Boa parte dos problemas previdenciários do Brasil não vem porque a população tem crescido muito, mas são recorrentes de má administração. É notório e você pode recorrer à internet, a jornais que você vai ver que sempre houveram aí problemas relacionados à corrupção. Ela foi fraudada há décadas. E a maior parte da população idosa tem muita dificuldade para sobreviver com essas aposentadorias baixas que eu tinha falado para vocês. E aí, aqui embaixo entra aquela característica que nós já falamos, o subemprego, que acaba sendo uma forma de complementação de renda para a população. Olha, com as alterações, a gente ainda vai ter esse problema, hein? Com essas mudanças da Previdência. Não mudou muito não para as populações de baixa renda. E aí vamos falar de desigualdade de gênero. Então primeiro vamos pensar aí, vamos falar aí da população feminina. Elas apresentam níveis educacionais superiores se comparados à população masculina. E apesar das políticas públicas e dessa questão, dessa preocupação com o papel da mulher na sociedade, ela ainda continua recebendo menos. Ela sofre com questões de violência, de exclusão social e econômica. É importante a gente lembrar, gente, que os papéis que os homens e as mulheres acabam executando na nossa sociedade, eles ainda estão arraigados, né? Com aquelas tradições e com aquelas ideias do passado, e isso tem que mudar, tá? Nós temos aí implementações de lei voltadas para a proteção da mulher, contra a violência doméstica. A gente pode até citar a Lei Maria da Penha, mas ainda tem muita coisa para rolar aí e muita coisa que se melhorar. E aí agora a gente vai falar de LGBTQI+. Existe um conjunto de leis que acabam contemplando e fazendo valer o direito da galera, porém a gente precisa entender que ainda existe preconceito, que isso não mudou no Brasil. E nesse período que a gente está vivendo agora, isso está muito forte, tá? Então, por mais que a gente saiba que houve a legalização do casamento homoafetivo, que é direito dessas pessoas serem recebidas em qualquer estabelecimento comercial, que elas possam adotar crianças, que elas têm direito a um nome social, aos auxílios, né? E as outras leis que estão aqui, que depois vocês vão dar uma olhadinha para não estender demais, a gente tem muito ainda que evoluir e muito ainda que entender e respeitar, viu, galera? Consciência na cabeça. E agora nós vamos falar da expectativa de vida ao nascer. Vamos aqui para este mapinha porque ele tem um conceito. Então, o que se trata? Do número médio de anos de vida esperados para um recém-nascido, mantido o padrão de mortalidade existente em determinado espaço geográfico no ano considerado. Então a gente fala da esperança da criança ao nascer. Então naquele momentinho ali, quando ela nasce, qual que é a expectativa de vida dela? Espera-se que ela viva até que idade? Aqui nesse mapinha, já aproveitando ele, a gente tem também essa esperança de vida a nascer registrada nos espaços, porque nós temos lugares em que nós temos um desenvolvimento econômico e social melhor comparado aos outros. Então você vai perceber que as cores mais intensas, que são as áreas que têm as maiores expectativas de vida, estão concentradas no sul e no sudeste. E se a gente for observar, as áreas que são menores estão no norte e nordeste.
Então aqui nós temos o reflexo da desigualdade no espaço. Louco, né? E se a gente for pensar também na mulher e no homem, nós também temos essa diferença da expectativa de vida. Então, olha só, a mulher sempre vai ter a expectativa de vida, agora, nos anos finais, maior do que do homem, tá bom? Então, hoje, nós temos aí acima de 78 anos, que o nosso gráfico termina aqui em 2014 com 78, né, pessoas? E aí, por que a mulher vive mais hoje? No passado, havia um equilíbrio entre a expectativa de vida do homem e da mulher. Hoje, isso é diferente. As mulheres vivem mais, porque o homem se envolve em atos violentos, muitas vezes, muito mais do que as mulheres. A questão do tipo de trabalho, às vezes, também pode. E as questões de saúde, sabia? Então, nós, mulheres, vivemos mais do que os homens. Nós, no caso, eu, né? E vocês aí, meninas que estão me assistindo. Então, galera, é isto aqui. Conteúdo bem tranquilo, bem leve. Façam a atividade, registrem tudo. Tá com dúvida? Me procura no EO, tá bom? Que eu esclareço tudo. Beijo, povo!